Nós vimos no vídeo anterior sobre as potências de base 10, e nesse vídeo nós vamos falar rapidinho sobre notação científica, tá? Notação científica muito utilizado em astronomia, física, química e outras ciências. Grandes números ou grandezas enormes, né? Então a gente expressa de uma forma de notação científica. Notação científica, ela é praticamente apresentada desta forma aqui, ó. A vezes 10, porque ela é praticamente toda baseada na potência de 10, sobre B, certo? A gente vai utilizar sempre isso na notação científica. Um número que multiplica uma potência de base 10. Esse A a gente chama ele de mantissa. Não precisam se apegar ao nome, tá? Mantissa. Isso aqui a gente chama de ordem de grandeza, esse B. É a nossa ordem de grandeza. Ordem de grandeza, certo? O que é importante observar? Esse A aqui, ele tem uma certa limitação, tá? O A ele tem que ser menor ou igual a 1 e ele tem que ser menor ou igual a 10 para a gente escrever as notações científicas, certo? E o B, ele precisa ser um número inteiro, né? Vocês lembram dos números inteiros, são os números positivos e os números negativos. Então nós vamos ter a potência de 10 com o expoente positivo ou um expoente negativo. Veja, A representa os números de 1 a 10. Eu posso ter aqui um número de 1 a 10, ok? B, eu posso ter um número positivo ou um número negativo. Esse número ele é um número inteiro, para mim escrever essa notação científica. Exemplos de notação científica, né? 3 que multiplica 10 na 3. Claro que aqui é um número pequeno, só estou dando um exemplo para vocês entenderem a correlação desse A que multiplica 10 na B, ou seja, o número entre 1 e 10 que multiplica uma potência de base 10, com um expoente inteiro positivo, nesse caso aqui, ok? Como é que a gente transforma então as grandezas em números, em notações científicas e vice-versa? Vamos usar aqui o exemplo da distância da Terra ao Sol. A distância da Terra ao Sol, conforme nossos astrônomos, é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Essa é a grandeza, é a distância da Terra ao Sol, ok? Sendo que eu não preciso, numa notação científica, escrever todo esse número aqui enorme. Eu posso reduzir esse número para uma notação científica, que é um número que multiplica uma potência de base 10, certo? Importante. Esse número, antes de explicar, eu já vou escrever ele aqui, depois a gente vai começar a explicar ele, certo? Esse número, então, a gente sabe que o A aqui não pode ser 149 ou 1496, ele tem que ser 1, ou um número que chega até o 10, ok? Então, na notação científica, esse número é representado por 1,496, que multiplica 10 na base 8, certo? Na base 8. Isso é a notação científica que representa esse número aqui. Se você pegar na sua calculadora e fizer aí, né, que km, 1,496 que multiplica 10 elevado à oitava potência vai dar exatamente 149 milhões e 600 mil. Como é que a gente faz essa transformação? Bem simples. Vamos começar primeiro com os números grandes que possuem apenas um algarismo na frente dos zeros. Vou pegar aqui, por exemplo, 3 bilhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Temos aqui 3 bilhões, ok? Como é que eu faço esses 3 bilhões, escrever ele numa notação científica? Bom, aqui está bem simples, né?
A gente sabe que o número que vai na frente vai ser o 3, que vai multiplicar uma potência de base 10. Lá na potência de base 10, vocês verificaram que a gente, para transformar um número em potência de base 10 ou vice-versa, basta a gente contar quanto zero tem. Então, vamos contar aqui, ó, 3, 6, 9. Então, isso aqui representa uma potência de base 10 elevado ao expoente 9, na nona potência. Né? 10 elevado à nona potência é igual a 1 bilhão. 1 bilhão vezes 3 vai dar 3 bilhões. Fácil? Muito fácil, né? Vamos a um outro exemplo. Ó. 5 trilhões. A gente não escrever todo esse número aqui, a gente vai fazer o mesmo esquema. Ó. O 5 sozinho na frente, que multiplica uma potência de base 10. Vamos somente contar os zeros. Quantos zeros nós temos? Temos 3, 6, 9, 12. Então, 10 elevado na 12ª potência. Simples, né? Muito simples. E aqui está escrita 5 bilhões em notação científica. Muito simples. No caso, por exemplo, aqui da distância da Terra até o Sol, né? Por que a potência não é 7? 5, desculpa. Uma potência de expoente 5. Vamos explicar agora aqui. Ó. Quando eu tenho mais de um algarismo que não seja zero na frente desses números grandes, a gente não vai contar o zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, manter um inteiro na frente, vamos pegar esse número aqui, ó, e transformar no número decimal, o número que não tem zero. Então a gente vai andar aqui, ó, a casinha, a vírgula, até deixar apenas um número inteiro na frente. O número inteiro é o 1, por exemplo, aqui. O restante nós vamos botar uma vírgula e colocar o 496 após a vírgula, certo? Isso vai multiplicar uma potência de base 10, que é a base da notação científica, a gente já sabe disso. Para saber o expoente que vai ali, a gente conta todos os algarismos que vem depois da vírgula que a gente colocou. A gente colocou a vírgula aqui, ó. Quantos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado à oitava potência. Muito simples, né? Vamos fazer outro para ver, ó. Vamos pegar aqui agora um número que tem ó, o 5, o 8, o 9, acompanhado de um monte de zero aqui. Vamos botar um monte de zero, depois a gente separa as classes. Não sei nem que número eu escrevi aqui. Muito bem. Temos aqui 1000, milhões, trilhões, quatrilhões. Muito bem. Para a gente representar esse número, a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usou aqui nessa distância da Terra ao Sol. Tá? Nós vamos pegar um número inteiro. Qual é o número inteiro que temos aqui? O primeiro é o 5. A gente vai deixar ele inteiro. E vai fracionar os demais. Eu tenho aqui 89. Então, boto a vírgula, 5,89. O restante é zero, eu não coloco aqui, porque se eu botar aqui o zero, né, depois da vírgula, ele não faz sentido. Tá? A não ser que surja 0, 0, 0 em um outro número aqui. Ok? Então, que eu multiplico 10, já sei que é uma potência de base 10, só preciso descobrir qual é o meu expoente. O meu expoente vai ser a contagem de todos os números após o número que eu deixei inteiro aqui. Ó. Então, ó, vamos contar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, elevado na 14ª potência. Fácil, extremamente fácil. E para as pequenas grandezas, por exemplo, né? Por exemplo, o diâmetro de um átomo, que é medido em nanômetro, se eu não estou equivocado, que equivale a isso daqui, ó, 0, esse número é o que vale ao diâmetro de um átomo, tá? É a ordem aí que a gente aproximada aí do diâmetro do átomo. Para me escrever ele em notação científica, vocês percebam que aqui agora a gente tem o quê? Uma potência de base 10 com expoente negativo. Dúvida com a potência, retorne lá no vídeo da potência e verifica lá, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem aqui, vamos escrever lá em potência de base 10. Como é que a gente escreve? Lembra? Ou a gente conta a quantidade de zeros, ou a quantidade de casas após a vírgula, certo?
Para facilitar na notação científica, vamos contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos zeros? 10 zeros menos 10. Então, esse número aqui equivale a 10 elevado na 10ª potência negativa. Para a gente utilizar a notação científica, né, lembrando que a notação científica possui aqui a nossa notícia, ou a nossa constante aqui na frente, nós precisamos colocar um número que multiplica essa potência. Qual é o número que multiplicado por essa potência vai dar 0,000000001? É o 1. Né? Que o 1 não altera o valor. O 1 na multiplicação, ele é neutro. Mas, professor, se nós tivermos aqui, em vez do 1, nós tivermos o, sei lá, aqui, ó, o 5. Como é que a gente faz? Mesmo conceito, tá? Só que em vez de ter 1 aqui, nós vamos usar quem aqui? O 5. Que multiplica uma potência de base 10, daí a gente vai contar o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também tem 10 na menos 10. Aqui que eu fiz mais separado, né? Por isso que parecia que tinha mais zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. 10 elevado na 10ª potência negativa, certo? Então, não importa o número que eu tenho aqui, ó, depois dos zeros todos, eu sempre vai ser o número que eu vou utilizar como o fator multiplicador aqui com a base 10, certo? Ó, por exemplo, aqui eu tenho 8, o 8 vai multiplicar uma potência de base 10 negativa, nesse caso de quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, na 15ª potência negativa. Mas se tivermos um número que ele tenha mais do que um algarismo aqui que não seja zero no final, vamos ver. 0,000000182, por exemplo. O que nós vamos fazer aqui? Nós não podemos multiplicar o 182 pela potência de base 10, porque na nossa regra de notação científica, esse número tem que ser menor ou igual a 10. Ok? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com os números inteiros. Lá. Nós vamos pegar o 1, que é o primeiro dos algarismos que aparece, vamos inserir uma vírgulazinha e terminar de escrever o restante do número. 1,82, que multiplica uma potência de base 10 elevada a que potência? Aqui vale a regra dos zeros. A gente conta quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elevado na menos 8. Tá? Então, as pequenas grandezas, ela até é mais fácil de escrever. A gente só vai contar quantos zeros tem. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, opa, fiz um 8, 0, vamos botar aqui 7, 5, 2, 3, ok? Então, nós temos aqui ó, vários zeros, seguido de 7, 5, 2, 3. Como é que a gente escreve notação científica? 7,523, que multiplica uma potência de base 10. Quantos zeros a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então, 10 elevado na 11ª potência negativa. Ok? Gente, notação científica é isso. Não tem segredo. Muito simples, né? Muito simples. Ok? Até o próximo vídeo, então. Bons estudos para vocês.